O médico solicitou o exame de mapa. O que é esse exame? Como você deve se preparar? Quais os cuidados precisa ter antes e durante o exame? Vou falar rapidinho sobre estes assuntos nesse vídeo. Fique até o final. Entre os exames que nós realizamos, temos o MAPA, que é o mapeamento ambulatorial de pressão arterial. É um exame simples e gera dados importantes para o médico, porque ele vai mostrar, no decorrer de 20 a 24 horas, como que está se comportando a sua pressão arterial. O aparelho de pressão, ele detecta a força que o coração está exercendo para mandar sangue para o corpo inteiro e a resistência que o corpo tem a esse fluxo sanguíneo. Não pode ter problemas desencadeados, porque a resistência do corpo, que a gente chama de resistência periférica, está muito alta, os vasos estão muito rígidos, e por conta disso o coração tem que fazer mais força para mandar sangue para as partes do corpo, ou pode o coração estar com uma fragilidade que já não está tendo força para mandar sangue para esse corpo nem está com a resistência tão importante assim. A elevação da pressão, principalmente a resistência que o corpo faz para esse coração, pode gerar danos gravíssimos, porque vai fazer com que o coração trabalhe muito, em várias horas seguidas, por dias, por meses, por uma vida inteira, quando a pessoa não tem um diagnóstico. Às vezes a pressão está começando a ficar alterada, a pessoa tem uma crise de enxaqueca, tem uma dor de cabeça, um desconforto, um mal-estar. Com o tempo, o corpo está tão submetido a isso, se acostuma e começa a você não ter mais sintomas daquilo, porque você consegue levar a sua vida, mas não ter sintoma de forma alguma quer dizer que você não está sofrendo os danos causados por essa elevação de pressão. Também, os órgãos vitais, principalmente os rins, sofrem muito com a pressão elevada, porque o coração está fazendo uma força muito grande para mandar sangue para os órgãos, e o rim ele tem um fluxo adequado para poder fazer o trabalho dele. Todos os órgãos vão receber sangue vindos do coração, mas cada órgão tem um fluxo com que ele tem que passar por ali por dentro, porque se o sangue passa muito rápido por dentro dos vasos sanguíneos do fígado, ele não vai poder fazer o que ele precisa. O rim não vai poder fazer o que ele precisa, o pâncreas não vai, o baço, os órgãos, o intestino, o cérebro, todos os órgãos precisam que o sangue passe em uma velocidade X para que ele consiga fazer a função dele. Mas os órgãos que nós vemos com maiores índices de complicações severas são os rins. Muitas pessoas que diziam não ter nada, têm uma vida super saudável, se descobre com uma insuficiência renal crônica, já precisando fazer uma hemodiálise por uma coisa que ela podia ter tratado. Então isso é extremamente importante. Dê valor ao exame do mapeamento de pressão arterial. No exame de mapeamento de ambulatorial, que é o que você vai usar, o aparelhinho, são dois instrumentos que você vai com ele para cá. Uma parte do equipamento vai estar no seu braço, que é a braçadeira. Ela tem uma bolsa que vai inflar e apertar o seu braço. Conforme ela aperta o seu braço, ela interrompe a circulação sanguínea, ele vai aliviando aquela pressão e ele consegue detectar o momento em que é perceptível a pressão arterial, que é o momento em que o coração contrai e relaxa. Isso tem a finalidade do batimento cardíaco está composta com isso, quando o coração contrai e quando ele relaxa. Esse aparelho ele consegue detectar esses dois momentos. Ele vai registrar automaticamente no aparelho, na memória do aparelho, as pressões arteriais que você teve ao longo do dia. Quando esses dados forem compilados, o médico que lauda discriminar de acordo com cada valor, com cada período, faixa etária, condições que o paciente venha a referir que sentiu durante o exame, ele vai dizer se sua pressão está normal ou anormal. De acordo com esses dados, com esses registros que vão estar no laudo, o seu médico cardiologista vai poder te medicar, trocar medicação, adequar a terapia melhor para você. Então, é importante, faça o exame, não deixe para depois, não fique pondo critérios o clima não tá bom, eu não tenho quem vá comigo. Se esforce para realizar o exame, porque se o médico pediu, ele está tentando proteger o seu organismo e a pessoa mais interessada nisso é você. Preparo para o exame de mapa, é importante que o paciente tome um banho adequado antes de ir para o exame, porque o paciente vai ficar com o aparelho de 20 a 24 horas e não pode retirar nenhuma das partes para poder tomar banho. Então, o risco de não conseguir recolocar do mesmo modo é grande. Então, para evitar erros, o paciente é orientado a não tomar banho nesse período. Pode fazer uma higiene íntima após a instalação do aparelho. É extremamente importante prestar atenção em todas as orientações que o profissional fizer, porque é um exame que pode ser desconfortável para alguns pacientes, ele vai apertar bastante o braço. Então isso vai depender da musculatura do paciente, vai depender da circunferência do braço, do nível de pressão que esteja naquele momento. Então se tiver alta, vai apertar um pouco mais, se tiver baixa, pode apertar um pouco menos, mas nós não temos o controle na programação com relação a isso. Deve-se evitar movimentar os dedos, mão, antebraço e braço durante a aferição. Então, ele vai fazer 2 avisos sonoros.
Um primeiro bip quando ele inicia e um segundo quando ele termina. Nesse intervalo de tempo, o braço fica imóvel e, de preferência, na posição em que foi aferida a primeira pressão arterial no consultório. Pode acontecer um erro ou outro, mas é importante que seja minimizado ao máximo o número de erros que possa aparecer. É importante o paciente, principalmente acompanhante, saber que, dependendo da fragilidade capilar, que são os vasos sanguíneos da pele, a fragilidade do tecido da pele, a flacidez, a perda de colágeno, isso faz com que fique um tecido mais frágil e pode causar pequenas lesões no braço. Isso pode acontecer, mas que também é importante a manutenção do aparelho no braço, para que o exame seja concluído. Obrigada e até o próximo vídeo.